Essa questão fala a respeito do cálculo da nota de uma prova utilizando média ponderada. A prova tem 3 questões. A primeira questão tem peso 3,5, a segunda questão tem peso 3,5 e a terceira questão tem peso 3,0. Ele diz que tirou aqui as seguintes notas. Na primeira questão, ele tirou uma nota que ele não sabe qual é, mas pode variar entre 2,3 e 3,1. Ele não sabe o valor exato. A questão 2, ele não sabe ainda. E a questão 3, ele disse que tirou 7. Finalmente, ele pede que a média total seja 5,6. Como é que a gente calcula a média total? É uma média ponderada. A gente tem que pegar cada valor, multiplicar pelos pesos, pelo respectivo peso, e no final dividir pela soma dos pesos. Então, para calcular a média ponderada aqui, nós vamos ter que pegar essa nota aqui. Vamos chamar essa nota aqui de A. Essa nota aqui vamos chamar de X, a gente não sabe ainda. Então, a média total vai ser 3,5A mais 3,5X mais 3,0 vezes 7. Tudo isso dividido por 5,6. Muito bem. Agora ele está perguntando o seguinte... conforme essa primeira nota varia entre o seu mínimo e o seu máximo, qual seria o valor mínimo e o máximo que essa segunda nota vai ter que ter para que a média total seja 5,6? Então é claro que se você tirar aqui uma nota mínima no A, 2,3, é claro que essa segunda nota vai ter que ser maior para compensar isso, vai ter que ter seu máximo. Quando essa nota aqui, a primeira nota for máxima, tirar 3,1, então ele já pode relaxar e ele poderá ter o direito de tirar uma nota mais baixa aqui nesse X. O que é interessante é que esse problema pode ser feito de cabeça, porque já que esses dois pesos dessas duas provas são iguaizinhos e a média tem que ser constante, isso significa que se você tiver uma variação para cá, nesse sentido, você tem que ter uma variação igual para essa outra nota, só que no sentido oposto. Ou seja, cada 1/10 que você tira mais nessa nota, você tem direito de tirar 1/10 a menos aqui nessa nota. Da mesma forma, se você cair 1/10 nessa nota, você, para compensar, tem que aumentar 1/10. Então, a gente pode resolver de cabeça isso aqui. A diferença entre a nota mínima e a nota máxima para essa primeira questão é 3,1 menos 2,3. É 0,8. Isso significa que a diferença também entre a mínima e a máxima possível para essa segunda questão vai ser 0,8 também. Então a gente poderia resolver a questão de cabeça dando essa resposta 0,8, que seria a letra C. Vou até deixar marcado aqui letra C. Agora, a gente pode fazer também isso algebricamente. Como? Obrigando uma situação de mínimo a dar a mesma média, com uma situação de nota máxima aqui. Ou seja, a média calculada, nessa situação aqui, tem que dar 5,6, que é a mesma média calculada para essa segunda opção. Então aqui nós vamos ter aqui 3,5 vezes 1 a linha. É claro que a gente utilizaria aqui para essa nota A, e aqui seria uma nota A linha, seria 2,3 e 3,1. A segunda nota seria um X', então vamos chamar aqui de X'. Então, uma nota mínima e nota máxima e vice-versa. E a terceira questão, ele tem certeza que tirou 7, 3,0 vezes 7. Isso tudo dividido pela soma dos pesos. A soma dos pesos está errada aqui, desculpe. A soma dos pesos é 10. A soma dos 3 pesos aqui é 10. Então a média calculada por esse processo tem que ser igual à média calculada por esse processo. Isso aqui é uma equação, né? Esse é igual a esse. A gente pode manipular essa equação assim. Esquece 5,6. Isso sobre 10 é igual a isso sobre 10. Então, 10 vai embora. Depois, essa terceira nota, 3
3,0 vezes 7 é a mesma nos dois casos, posso cancelar dos dois membros da equação. Agora a gente pode dividir toda a equação por 3,5. Então olha só o que vai ficar. Dividindo todo mundo por 3,5, a gente vai ficar com A mais X é igual a A' mais X'. Isso significa que o A menos A' é igual a menos o X menos X'. Ou seja, o que essa nota tiver o direito de variar aqui entre o máximo e o mínimo, essa segunda nota, x, vai ter que variar na mesma proporção, de modo que a média total se mantenha constante. Então, se aqui variou 0,8, aqui vai ter que variar 0,8 também. Então, a resposta certa é a letra C.